bem, pessoal? Hoje nós vamos falar a respeito dos tipos textuais. E um dos tipos textuais muito utilizados é o tipo narrativo, é uma narração. O que é uma narração? É todo texto que conta uma história. Dentre os textos narrativos, nós temos os gêneros narrativos. E hoje nós vamos falar a respeito de 5 gêneros narrativos, que é o apólogo, a fábula, a crônica, o conto e o mini-conto. Qual a diferença desses gêneros narrativos? Há diferenças? Quais são? Vamos tratar sobre isso. A composição do gênero narrativo é narrador, enredo, personagens, espaço, tempos, conflito, clímax, resolução do conflito e conclusão dos fatos. Então nós vamos falar a respeito do apólogo e da fábula. Quais as diferenças, quais as semelhanças desses dois gêneros narrativos? Os dois são gêneros narrativos, contam histórias, porém, no apólogo, os personagens são inanimados, ou seja, não tem vida. Então, o personagem no apólogo pode ser uma tesoura, uma agulha, água, pedra, enquanto que na fábula, os personagens são animados, porém não humanos. Então, os personagens podem ser uma raposa, um gato, um cachorro. Então, é importante nós sabermos a diferença desses dois gêneros narrativos. Nós vamos ler uma parte de um apólogo para nós entendermos melhor. Vamos lá. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de vinha: "Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo?" "Deixe-me, senhora." "Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça." Então aqui os personagens são inanimados. Nós temos aqui o personagem agulha, o personagem novelo de linha, por isso é um apólogo. Agora nós vamos dar exemplos de uma fábula: a cigarra e a formiga. Então aqui nós já vemos personagens animados aí, uma cigarra e uma formiga, já logo no nosso título. Durante o ano inteiro, a formiguinha trabalhou sem parar, carregando e guardando comida em casa. Assim, quando o inverno chegou, ela tinha tudo o que precisava para alimentar e sobreviver. A cigarra, por outro lado, aproveitou os dias de sol para ficar cantando, e quando o frio chegou, ela não tinha o que comer. Foi aí que ela procurou a formiga e pediu para compartilhar a sua comida. Aí a formiga perguntou o que ela fez durante os dias de sol para se preparar para o inverno. "No verão, eu cantei. Não conseguia trabalhar por causa do calor." "Ah, cantou? Então agora dance." Então aqui nós estamos vendo que é uma fábula, tem uma moral da história, ou seja, nós precisamos nos preparar para o futuro, porque a cigarra não se preparou para o futuro. E temos aqui essas personagens. E o conto? O conto também é uma narrativa, porém ela é muito breve, conta com poucos personagens, um único clímax. Então é uma narrativa breve. Vamos ao exemplo de um conto? A raposa e o tucano. A raposa entendeu que devia andar debicando o tucano. Uma vez o convidou para jantar na casa dela. O tucano foi. A raposa fez mingau para o jantar e espalhou em cima de uma pedra. E o pobre tucano nada pôde comer, e até machucou muito o seu grande bico. O tucano procurou um meio de vingar-se. Daí a tempos foi à casa da raposa e lhe disse: "Comadre, você outro dia me obsequiou tanto, dando-me aquele jantar. Agora é chegada a minha vez de lhe pagar na mesma moeda. Venho convidá-la para ir jantar comigo. Vamos-nos embora, que o petisco está bom." A raposa aceitou o convite e foram-se ambos. Ora, o tucano preparou também mingau e botou dentro de um jaco de pescoço estreito. O tucano metia o bico e quando tirava, vinha-se regalando. A raposa nada comeu, lambendo apenas algum pingo que caía fora do jarro. Acabado o jantar, disse: "Isto, comadre, é para você não querer se fazer mais sabida do que os outros." Então aqui esse conto aqui é uma história bem curta. Eu falei do apólogo no início, eu trouxe apenas uma parte
daquele apólogo, porque o apólogo é muito grande. Então aqui o conto é uma história bem curta, tem essa moral da história sim, tem os personagens, então é uma história muito utilizada e muito contada. Também nós temos o mini conto ou o microconto. O que é um mini conto? É um conto extremamente reduzido. É um conto escrito em poucas linhas e que o leitor vai entender nas entrelinhas o que essa história quer dizer. Vamos a um exemplo? Acredito que todos vocês conheçam a história da Branca de Neve. Aqui nós temos um mini conto, um microconto a respeito dessa história. Branca de Neve moderna. A moça tinha a pele branca como a neve e o cabelo escuro como o breu. Abandonou os 7 anões, fugiu da madrasta, fez uma torta com maçã e foi vender na feira. Ficou tão famosa com a sua receita de torta que nunca mais quis saber do príncipe. Aqui é uma nova história, uma recontagem da história e assim, extremamente curta, por isso que é um mini conto. E por último nós temos a crônica. O que é uma crônica? A crônica é um texto curto que trata fatos do cotidiano com toques de humor, ironia, uma linguagem extremamente simples e é utilizada e lida em jornais e revistas. Vamos ao exemplo de uma crônica? Aqui nós temos a crônica A Bola, do Luiz Fernando Veríssimo, que diz assim: o pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentia ao ganhar a primeira bola do pai. O número 5, centento oficial de couro. Agora não era mais couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal! Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Então aqui nós temos essa crônica aqui, contada por ele, falando a respeito da bola. Na época, como que seria ganhar uma bola na época dele? E hoje, na época atual, na época moderna? Então ele faz essa ironia, esse humor aí em cima de fatos da realidade. Tudo bem, pessoal? Então entendemos aí a diferença desses 5 textos narrativos e vamos agora para o nosso próximo vídeo.